Então vamos lá, vou deixar mais um conteúdo aqui para você e hoje eu vou falar sobre 7 coisas que eu faria se eu tivesse uma depressão. Já tive uma depressão, eu sofri isso durante um tempo, fiz coisas na época que foi benéfico para mim, muitas coisas foram ruins, atitudes, erros, né, cometidos, mas algumas coisas eu fiz na época. Isso tem quantos anos? Vai ter uns 9 anos, mais de 9, muito mais, mais de 10 anos. Eu estou com 37, foi com 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Então, tem muitos anos, né? Então, se eu soubesse dessas 7 coisas aqui, e se eu tivesse feito, né, colocado em prática esses 7 passos, eu não teria sofrido como eu sofri. E eu acredito que se você estiver enterrado numa depressão mórbida, né, tiver uma tristeza profunda e fizer esses 7 passos, você vai ter uma grande melhora, você vai caminhar para sair disso, ou sair desse buraco, que é a depressão, que é um buraco sem fundo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vou falar para uma coisa que você não fazer. Tem 7 coisas que você pode fazer, 7 passos você pode, mas você não deve fazer, se você usa remédios antidepressivos, né, e por aí vai, não pare de tomar os seus remédios. Continue tomando os seus remédios. Por quê? Porque tem muita gente que na hora que verifica que deu uma melhoradinha, percebe que melhorou, você não depende mais disso e para de tomar os remédios. No momento que para, aí tem algum tipo de problema, né? Algum acontecimento, sei lá, acontece alguma coisa que vem te dar tristeza e você está sem os remédios, aí você cai na depressão novamente. Então não pare de tomar seus remédios. Aliás, tome seus remédios de acordo com o que o médico passar para você. À medida que você for melhorando o seu emocional ficando forte, tá certo? Aí sim, o seu médico vai retirar, ele vai ver a sua melhora e ele vai retirar esses medicamentos, tá joia? Mas, vamos lá então. O primeiro passo que eu faria é o seguinte: eu teria uma relação com Deus, tá certo? Por que diga que você teria uma relação com Deus? É que não tem como, e as coisas vão piorar, eu acho, na minha opinião, nesse mundo, né? Não tem como você ser plenamente feliz, não tem jeito, tá? Ah, mas tem gente que é feliz. Tudo bem, às vezes essa pessoa é feliz sem Deus, né? Tem um relacionamento, é feliz sem ter um relacionamento com Deus, mas é raro isso, tá? Muito raro. Eu pessoalmente nunca vi, tá? Eu pessoalmente nunca vi uma pessoa muito feliz em todas as áreas da vida dela, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente feliz e não tem relacionamento com Deus. Eu acho muito raro. Não é que eu nunca vi. A pessoa que é ateu, por exemplo, ou que tem um relacionamento muito distante com Deus e é feliz, tá? Então você tem que ter um relacionamento com Deus, tá? Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer. Como é que eu faço isso, Diego? A única forma de você fazer isso é você conhecendo isso aqui, ó. Você tem que ler isso aqui, ó. A Bíblia, tá? A Bíblia é a forma de você conhecer de verdade. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Você conhecer de verdade quem te criou, cara. Você vai conhecer de verdade o íntimo do seu Deus, a personalidade de quem te criou, tá? É a única forma. E não é só ler não, tá? É estudar. Ah, mas dá trabalho. Dá, mas é prazeroso, tá bom? Você vai lendo, você vai conhecendo
Como é que seu Deus pensa? Tá certo? Por que que ele enviou Jesus aqui? Sabe por que que ele enviou? Por amor. Só isso. Tá joia? Só isso não. Começo é aí, né? Então você vai entender tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Você vai conhecer esse Deus que te criou, de verdade. E conhecendo Ele, você vai ter relacionamento com Ele. E a partir do momento que você tem relacionamento com Ele, certo? Vai começar a ter transformações na sua vida. Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Tá certo? Outro grande passo é você orar pedindo para melhorar. Tá certo? E toda pessoa que tem oração, que tem relacionamento com Deus, conversa com Deus, ora com Deus. Deus conversa com você. Ele conversa através da Bíblia. Ele conversa através disso aqui, ó. Tá certo? Ele fala comigo através da palavra dele, que é a Bíblia. Diego, o que ele fala? Tem tudo ali. Tem tudo para sua vida. Tem ali coisa para sua vida emocional, gente. O canal é sobre emoções, sua vida emocional. Tem muita coisa para sua vida emocional. Muita coisa. Tem para sua vida financeira, tem para sua vida conjugal, tem ensinamento para sua vida, vai ensinar os seus filhos. E é claro, sua vida espiritual. Muito mais coisa, mas muito mais coisa. A Bíblia, você pode falar assim, eu costumo falar isso, você precisa ler nenhum livro. Se você ler a Bíblia, tá tudo certo, amigo. Tá tudo certo. Porque todo livro bom, realmente bom, de autoajuda, né, que eu tô falando, não é livro técnico de matemática, não. Nada a ver, tá? O que eu tô falando aqui é livro de autoajuda que você lê. Se você ler a Bíblia, você lê e estudá-la, tá? Você tem que aprender de verdade o que tá escrito aqui. Você vai ter mudanças muito mais estruturais das suas emoções do que qualquer livro. Isso aqui eu te dou certeza, é garantido, tá? Então, o primeiro passo é você tem que ter um relacionamento com Deus, tá certo? Você tem que reconhecer a personalidade de Deus. Você tem que conhecer. Que a partir daí, você conhecendo, você consegue ter um relacionamento com Ele e você vai ter mudanças na sua vida. Geral, em todos os pilares, tá? Então, primeiro é isso. Faça uma oração, comece fazendo oração, pedindo a Deus para te tirar desse buraco que é a depressão, tá certo? E mandar o que precisa. Manda, Deus, para mim o que eu preciso, Jesus. O que eu preciso? Não é o que eu quero, é o que eu preciso, tá certo? O segundo, fundamental. O primeiro é ter relacionamento com Deus, é primordial. Primordial é o que? De primeiro. Agora o segundo é fundamental. Descomplique sua vida. Anota aí. Descomplique. Por que você tem que descomplicar sua vida quando você está com depressão? Gente, eu lembro quando eu tive depressão, foi uma das coisas que eu fiz certo. Eu fiz muita coisa errada, mas isso eu fiz certo. Eu comecei a melhorar a partir disso. Tá? Eu nem sabia que isso era um passo para me sair da depressão. Eu não sabia, não. Eu nem imaginava, mas eu precisava, na verdade. Eu precisava de sossego. E para eu ter sossego, eu precisava descomplicar minha vida. O que eu fiz? Eu vendi meu carro. Eu tinha um carro, tinha uma prestação, pagava a prestação. Eu vendi e troquei num carro velho que até hoje eu tenho ele. Até hoje tá ali o velho de guerra. E aí eu saí da prestação. Tinha um financiamento, saí da prestação. O carro era caro, o carro bebia muito, era um carro de luxo. E, né, isso aí para começar, né? O carro. Então eu vendi, saí de uma prestação, entrei no carro mais econômico, né? E que não tinha despesa, né, em suma. O que mais, Diego, que você fez? Eu era vendedor. Hoje eu sou vendedor ainda, né? Mas eu era vendedor, então eu tinha que lidar com muitas pressões no dia a dia. Vendedor tem que lidar com isso, né? Pressão de cobrança de vendas, né? Inadimplência. Você tem que, quando você vende,
Você tem que correr atrás do resultado, né? Dia a dia, dia após dia, meta e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu larguei vendas. Inclusive, na minha cabeça, na época, eu sofria porque tinha profissão errada. Na minha cabeça, a culpa daquilo tudo é porque eu trabalhava com vendas. Então, o que acontece? Eu culpava as vendas. Não, a venda não é para, eu não sou para isso. Isso aqui está acabando com a minha vida, tudo mais. Estava errado, né? Claro. Mas eu identifiquei aquilo no momento, não dava para eu ser vendedor. Não dava. Não tinha como, eu não tinha emocional para trabalhar com vendas, certo? Então, o que eu fiz? Eu fui, descompliquei, falei, não vou parar com isso, não vou trabalhar com vendas, larguei a profissão e o que eu consegui? Eu consegui um emprego que era simples, eu trabalhava à noite, não fazia muita coisa, tinha pouquíssima responsabilidade e aí o que ocorre? Ficou fácil, né? Eu não ganhava bem, claro, né? Ganhava um pouco mais de um salário mínimo, mas o que acontecia? Eu tinha cabeça, eu ganhava pouco dinheiro, trabalhava pouco, tinha pouca responsabilidade, quase nenhuma, e não tinha ninguém me cobrando nada, né? Na questão profissional, e aquilo foi ótimo para mim, foi excelente, foi muito bom, né? Eu não precisei parar de trabalhar, porque tem gente que até trabalhar tem que parar de trabalhar. Por quê? Porque vai acontecer o quê? Que ela não vai conseguir nem ficar no emprego, dependendo da situação emocional da pessoa, nem no emprego ela vai dar conta de ficar, né? Então, aí eu larguei o emprego, larguei um monte de coisa, relacionamentos, eu só fiquei com a minha esposa, né? Eu continuei namorando, na época eu namorava com a minha esposa atual, né? Eu só continuei com ela porque ela nunca me trouxe nenhum tipo de problema e aliás, ela me ajudou muito, foi a pessoa que mais me ajudou, na verdade, ela é minha mãe, na época. Então, eu descompliquei minha vida. Então, você que está aí, né, para parar de falar de mim um pouco, você que está aí, que está com esse problema, está com depressão mórbida, profunda, amigo, amiga, descomplica a sua vida, tá? Se você puder largar o seu emprego, vá para um emprego que se você puder, tá? Eu não tô falando para você ser maluco ainda, tá cheio de conta para pagar, tem uma renda X, e vai largar um emprego para pegar outro onde a sua renda é X e você não consegue arcar com as suas responsabilidades. Não é isso que eu tô falando, não. Você ser irresponsável, não. Tô falando que se você puder e conseguir trabalhar com qualquer ofício, qualquer profissão, que tenha menos responsabilidade, você tem que se preocupar menos, você tem até que trabalhar menos, mas ganhar o seu dinheiro, né? É importante você descomplicar a sua vida. Se você tiver algum compromisso religioso, por exemplo, entregue esse cargo, tá? Entregue esse privilégio, essa responsabilidade. Sabe por quê? Quando você está com o emocional abalado, você vai destruir tudo, tá? Anota isso aí. Quando você está com o emocional abalado, você vai destruir. O que eu vou destruir, Diego? Você vai destruir o seu emprego, tá? É melhor você sair, pedir demissão e sair com um bom nome da onde você está saindo, porque você vai estragar o relacionamento com a pessoa que está te dando emprego. Seu patrão, ou seu líder, seu supervisor, você vai estragar esse relacionamento. Se a sua depressão estiver muito forte, muito profunda, você vai ser uma pessoa destrutiva, você vai destruir esse relacionamento, você vai destruir o relacionamento com o seu filho, você vai destruir o relacionamento com a sua esposa ou com a pessoa que você está, né? Tem relacionamento, qualquer que seja ele. Se você tiver dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai gastar ele todo. Eu ganhei um dinheiro aqui, eu tenho uma herança, ou não sei, né? Eu conheço pessoas que ele destruiu tudo, certo? O dinheiro que tinha, acabou o dinheiro, gastou ele todo. Não é que ele foi gastar com sei lá, com coisa inútil, mas você toma decisões erradas o tempo todo, porque você está numa montanha russa e digamos que você está com um bolo de dinheiro na mão assim, ó, numa montanha russa, o dinheiro vai voar, amigo, vai voar, tá? Então você vai
o que vai acontecer? Você vai destruir tudo. Se você tiver esposa, pode ser que você destrua o seu relacionamento. Se você tiver filhos, vai destruir seu relacionamento com os seus filhos. Tá certo? Você vai destruir tudo. Então simplifica. Para você não destruir nada. É só você simplificar. Tá? Se você tiver algum dinheiro, coloca o dinheiro no investimento, que seja na poupança. Né? Coloca o dinheiro lá e deixa o dinheiro lá. Não mexe não. Vá trabalhar. Trabalhe num emprego aí simples, numa coisa que tem pouca responsabilidade, para você fazer as suas despesas. Mas uma coisa que eu preciso te falar, né? Por que eu estou falando aqui em descomplicar a vida? Porque é o seguinte, tem uma lei universal que existe no mundo, que foi Deus que criou, claro, mas ela chama lei da compensação. O que é isso, Diego? Lei da compensação. O que isso me diz? Que você, tudo que você planta, você colhe. Gálatas 6:7. Vamos ler Gálatas 6:7. Rapidinho. Gálatas 6:7. Apóstolo Paulo que falou isso aqui, tá? Gálatas, aqui já achei Gálatas. Tudo que você planta, você colhe. É uma lei imutável. Já viu gravidade? Já viu a lei de Newton? Ação e reação? Plantar e colher, isso também, gente. Tá? Se você joga uma bolinha para cima, ela vai cair. Certo? Você solta um pneu lá em cima do morro, o pneu vai rolar. Ele não vai subir, ele não vai parar do nada. Isso é uma lei da física, não é? E existe essa lei da compensação. Tá certo? Então vamos ler ela aqui, ó. Gálatas, se eu não me engano, aqui, ó. Gálatas 6:7. O que diz aqui? Vamos lá. Não vos enganeis. Olha como é que começa esse texto. Olha assim, não seja enganado. Não vos enganeis. Nem queira enganar o próximo. Deus não se permite zombar. De Deus não se zomba. Ou seja, fala assim, meu filho, não tenta enganar Deus não. Tá? Não vem com conversinha fiada pra mim não. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Não vem com essa conversa aí não, hipocrisia pro meu lado não, tá? Aqui ó. Portanto, tudo o que o ser humano semear, ou seja, plantar, isso também colherá. Então, o que ele está falando aqui? Eu vou ler de forma geral. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. O que ele está falando aqui é o seguinte. Não zombe de Deus falando que você não merece o que você está passando. O que está acontecendo não foi você que fez. Não foi você que plantou. Né? As consequências de tudo que está acontecendo não fui eu. Isso é mentira, tá? Por isso que ele fala de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Tudo que você planta pode até demorar, mas você vai colher. Tá? E quando eu falo para você descomplicar a sua vida, é para justamente você parar de plantar, amigo, amiga. Para de plantar. Que às vezes você está achando que vai fazer alguma coisa aqui que vai melhorar, que é pro bem da sua vida. Não, isso aqui vai ser bom demais. Né? Às vezes a pessoa está com uma depressão, um sofrimento danado, e ela acha que vai ser feliz tomando algumas decisões que, por exemplo, comprando uma casa. Amigo, se você está depressivo, com a tristeza profunda, com problemas emocionais, comprar uma casa não vai curar a sua depressão, não vai fazer você melhorar. Tá? Comprar um carro, assumir uma dívida, qualquer que seja ela, não vai te curar. E a pessoa acha que vai, porque às vezes aquilo traz o que? Alegria. E alegria não resolve o problema, gente. Ou faz uma viagem e gasta o dinheiro naquela viagem, se endivida todo na viagem, porque está procurando momentos felizes, momentos alegres. Tá certo? Tem gente que viaja o mundo, certo? Mas na hora que volta para casa, tem que lidar com os problemas, com os fantasmas. Então não faça nada. Pare de plantar. Como assim, Diego? Pare de plantar.
Não planta nada, porque se for você plantar para colher problema, isso é até um princípio de sabedoria, sabia? Você tem que parar de plantar para você parar de colher coisa ruim, tá certo? Por quê? Porque a sua cabeça, o seu emocional não tá legal, cara. Meu amigo, minha amiga. O seu emocional tá falido. Você vai tomar decisões ruins. Isso é certeza. Então é uma decisão muito bem acertada não fazer nada. Nem tomar decisões. E às vezes você tem que tomar decisões drásticas, não tem? Vou separar ou não vou separar? Porque eu não vou pedir um tempo para minha esposa. Vou pedir um tempo pro meu marido. Meu marido, a gente tá querendo divorciar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho. Fica na casa da sua mãe lá uns tempos. Vamos divorciar não. Ficar aqui uns 2 meses, uns 90 dias, a gente esfriar a cabeça, colocar... Desculpa. Colocar as coisas no lugar, né? Ah, vamos vender o carro. Às vezes nem vender o carro vai ser o certo a fazer, né? Depende, né? Tem que ser analisado tudo. Igual eu fiz com o meu. Eu vendi meu carro, mas pra mim foi uma beleza. Ainda fiquei com um, né? Que resolvi o meu problema, certo? Então às vezes não fazer nada é o que vai estar certo. Entendeu? Aí a pessoa vai lá, compra uma casa, 3 meses depois tem que vender, bem mais barato porque precisa do dinheiro. Ou senão vai lá e casa. Gente, a felicidade não tá no casamento não, gente. A resolução do seu problema não é casar não. Certo? Porque daqui a um tempo você vai ter que separar, que é muito mais, você vai ter que divorciar, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, para de fazer cagada enquanto você está colhendo as cagadas que você já fez. E como é que você faz isso? Para tudo. Simplifica a sua vida. Simplifica a vida. Vida fácil. Se puder andar a pé, ande a pé. Ah, não tem jeito de andar a pé não. Então tem um carro barato, econômico. Para quê? Para você não ter que gastar. Você não ter aquele problema. Porque muita gente não. A maioria das pessoas, elas têm depressão, mas sofrem muito de ansiedade. Imagina você com depressão, sofrendo de ansiedade. E para ser feliz, você vai lá e compra um carro caro, com uma prestação monstruosa. Tem que abastecer o carro, tem que arcar com a prestação. Simplifica a sua vida, amigo. Simplifica ao máximo que você puder. Isso vai ser uma bênção na sua vida. Se puder, ande a pé, de Uber. Se puder, arrume um emprego simples, pouca responsabilidade, pouquíssima responsabilidade. Tá certo? Então, só o segundo passo, já estou nos 23 minutos. Faça uma atividade física. Faça uma atividade, nem que seja uma caminhada. Tá? A atividade física, ela vai te tirar daquela, como é que eu posso falar? Daquela tristeza profunda. Ela vai te tirar. Tem gente que eu converso que fala assim, não quero nem sair de casa, eu tô com depressão, não quero nem sair de casa. Isso aí está contribuindo seriamente com o seu emocional, continuar da forma que está, falido, certo? Isso está contribuindo seriamente, significativamente, de forma importante. Porque se eu não quero sair de casa, eu não vou sair de casa, aí você não vê ninguém, você não vê nem o sol, nem a lua, nada. Uma planta, ela morre se ela não vê o sol. Você também morre. Tá certo? Então, tá difícil, eu não tô conseguindo nem levantar da cama. Faz o que você der conta. O ideal é que você vá ver pessoas, você vai ver natureza, até vou falar sobre isso. É o próximo passo. Você vai ver as coisas, você vai ver gente. Entendeu? Você vai desopilar, isso é essa palavra que eu queria usar aquela hora.
vai desopilar, você vai ver outras coisas, vai ocupar a sua mente com alguma coisa. E a atividade física faz um trabalho fantástico, porque se você tiver com um supino, por exemplo, aqui, ó, levantando, você vai ficar pensando em quê na hora? Nos seus problemas, enquanto você está triste, né? Você não vai pensar nisso não, você vai só pensar em pegar aquela barra e levantar ela. Ou senão o peso que você está puxando aqui. Principalmente essa atividade física, de peso. Tá? Isso vai liberar uma quantidade enorme de neurotransmissores, hormônios, que são maravilhosos para o seu corpo, para a sua mente e principalmente para o seu emocional. Tá certo? Endorfina que dá um prazer danado, tanto na hora que você está fazendo, quanto depois que acaba. Né? E você vai ter, depois que você acabar de fazer, não conseguir fazer, você vai liberar o hormônio, esqueci o nome do hormônio agora. O hormônio da compensação. Eu esqueci o nome do hormônio. Depois eu falo aqui, eu deixo escrito aqui, tá? Mas atividade física é essencial, tá? Nem que seja uma caminhada, tá? Tenha um contato com a natureza. É impressionante o quanto você vai ter de melhora quando você tem um contato, mesmo que seja pouco, com a natureza, com água, né? Nem que seja uma piscina. Você vê a água, você vê as pessoas pulando dentro da água, você mesmo pular dentro da água, ou você ir numa cachoeira, ir num rio, tá num lugar arborizado, perceber a natureza ao seu redor, um pássaro que seja bonito, certo? Isso vai melhorar o seu humor, tá? Isso vai melhorar a sua perspectiva de vida, tá certo? Tá em contato, pôr o pé na grama, pôr o pé na terra, pôr o pé na água, né? Pular dentro de uma piscina, do mar, você mora no litoral, vai pro mar, amigo. Às vezes o mar, você vê ele todo dia, às vezes ele não, né, pra você ele é comum, porque pra quem é de Minas aqui como eu, e ver o mar é maravilhoso, tá? Então tenha esse contato com a natureza. Faça parte da natureza, tá certo? Contemple o sol, a lua, as estrelas, maravilhoso, tá? Quinto passo, aceite conselho de quem realmente ama. Isso aqui é difícil, mas é uma coisa que você vai ter que fazer. Aceitar conselhos de quem te ama. Ó, veja bem, quando a gente está depressivo, com tristeza e está tendo problemas emocionais, é complicado, porque justamente você está ali porque talvez você não está ouvindo o que as pessoas que te amam estão falando com você, estão te aconselhando, tá? E é importante que você ouça essas pessoas, mas quem te ama de verdade, sabe quem que te ama de verdade? Quem te ama de verdade é seus irmãos, quem te ama de verdade é sua esposa, seu marido, quem te ama de verdade são seus filhos e quem te ama de verdade são seus pais, certo? Essas pessoas aqui, família direta, ela que te ama de verdade. Para de escutar amiguinho, colega de trabalho, tá certo? Que não sabe dar conselho nenhum, que fala, isso aí não é nada não. Para de escutar essas pessoas, escuta a pessoa que realmente te ama, tá certo? E principalmente, fique perto dessas pessoas, tá? É a hora de você ficar perto delas. É a hora de você ter um bom relacionamento, tentar ter um bom relacionamento. Ah, Diego, mas eu briguei com todo mundo, tá vendo? Se você tá brigado com todo mundo da sua família, boa parte da sua família, o problema tá onde? Né? Então assumir essa autorresponsabilidade é importante. Falar assim, ó, eu tô errando, isso está sendo mal para mim, está fazendo mal para mim. Olha pra você ver, eu acabei com meus relacionamentos, tudo. Eu briguei com X, com Y, com C, com A, com N, com T. Briguei com todo mundo tá brigado comigo. Isso não tá certo. Então você tem que ter esse bom relacionamento. Para ter um bom relacionamento, você tem que admitir que você errou, certo? E aceitar o conselho dessas pessoas vai ser sadio, tá?
das pessoas que te amam. Outra coisa, essas pessoas são felizes? As pessoas que te amam estão sofrendo de depressão, pior do que eu sei, então às vezes ela não vai ser boa para te aconselhar. Certo? Ela tem emocional forte? Como é que tá a vida dessa pessoa, emocionalmente falando? Tá legal? Ela é uma pessoa apta a aconselhar você? Eu não sei, você tem que analisar isso. Certo? Ela quer te aconselhar? Ou ela não se acha preparada? Tá? Sexta, tenha uma visão positiva de futuro. Você tem que ter uma visão positiva de futuro. Por quê? Porque do contrário você não vai querer nem sair na rua. Quando você tem uma visão positiva de futuro, você já viu aquele momento que você está marcado uma viagem, você marca uma viagem e aí você começa a expectar aquela viagem. Eu vou pensar naquela viagem, nossa, aquela viagem vai ser muito boa, vou pra praia, né? Vou viajar com pessoas que eu amo e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá aquela ansiedade gostosa em você, que aquele momento chegue logo, né? Você fica até dorme pensando naquilo, tá certo? Você tem que ter essa visão positiva de futuro, tá? Você tem que sofrer dessa ansiedade maravilhosa. E como é que eu faço isso, Diego? Você faz isso, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, como é que você põe objetivos na vida, como é que você constrói objetivos, como é que você constrói esses sonhos, metas e objetivos, tá? Mas você tem que ter metas, você tem que ter um objetivo e ter meta. Vou fazer um resumo, você tem um sonho, qualquer que seja ele, tá? Tem um sonho? Tem. Então você vai pegar aquele sonho e vai simplesmente resumir através de um objetivo ou vários objetivos, tá? E você vai fazer uma escadinha para chegar nele. Essa escadinha são as metas. Mas você tem que pensar em como é que você quer ser amanhã, o que você quer fazer da vida. Interessante que você faça isso setorizado em todos os pilares da sua vida: conjugal, filhos, financeiro, emocional, espiritual, relacionamento com Deus, né? Ler a Bíblia, já até falei aqui. Então, você ter essa visão positiva de futuro, que nada mais é do que você traçar metas e objetivos bons e começar a correr atrás deles, esperar aquilo, frequentar bons lugares, certo? Igreja, por exemplo, é um ótimo lugar para você frequentar, né? E você ter responsabilidade dentro da igreja, né? Falando de assumir responsabilidades complexas não, tá? Mas você não assumir, mas querer assumir, tá certo? Querer assumir é fantástico. É você projetar ser alguma coisa dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Então você começar a ter uma visão, é pensar no que você vai ser no futuro, no que vai chegar, só que isso tem que ser positivo, porque o negativo você já constrói automaticamente. Isso se chama ansiedade, aquela ansiedade ruim, né? Que chega a ser depressiva, com medo do futuro, do que vai acontecer, do que pode acontecer, né? Isso aí a sua mente já produz para você, você talvez até sofre disso, né? Com certeza. Mas você tem que fazer esse lado positivo, e isso está na sua consciência, no seu consciente. Você tem que fazer isso conscientemente que está fazendo. Por quê? Porque o lado ruim da história, a sua mente já faz. Né? O lado ruim da história, o lado ruim da ansiedade, a sua mente já faz automaticamente. Ela faz independente de você, da sua consciência. Estou falando de consciência. Agora, o seu consciente tem que fazer a parte boa. É o seu consciente que tem que fazer. Esse consciente que você conversa com ele, que você toma decisões. É ele que você tem que usar para quê? Para você ter uma ansiedade positiva, ter uma visão positiva de futuro, porque o que vai chegar tem que ser prazeroso também. Você tem que começar a expectar, ter ansiedade positiva, aquela ansiedade gostosa, tá? Então você tem que ter objetivos. Só que se você tiver com uma depressão muito profunda, uma tristeza muito profunda, mórbida,
Comece com pequenas coisas, pequeníssimas. Né? Até você pode estabelecer como objetivo fazer o quê? Atividade física todos os dias. É um objetivo. Ler a Bíblia. Começar pelo livro de Provérbios, Salmos, que são livros que ajudam muito no seu emocional, principalmente o livro de Salmos. Tem muitos salmos lá que foi Davi que escreveu, que está passando por muitos problemas, né? E ele pedia a Deus incansavelmente que fortalecesse o espírito dele. Veja bem, coisa linda. Então tem muita coisa ali nos Salmos, do Provérbios, que vai te ajudar, tá? Então leia a Bíblia. Você pode fixar um objetivo, uma meta, de ler a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia, né? Você lê os textos, depois vai aparecer dúvidas, né? Quem lê, quem estuda a Bíblia, tem dúvida. Você leu a Bíblia e não tem dúvida, é porque você não leu direito, né? Mas isso é conversa para outro vídeo, tá? Então, ter uma visão positiva de futuro é importante porque, eu te expliquei, você tem a parte ruim da ansiedade já, que é o que? Você está sentindo ansiedade por coisas ruins que podem acontecer, né? Ruins. Isso aí, a sua mente já faz por você, automaticamente, né? Você está com ansiedade forte demais, sofre de ansiedade, e isso é automático. Agora, a parte positiva, eu sou consciente que tem que fazer. Essa visão positiva de futuro é você que tem que criar ela, e é através de metas e objetivos. Isso vai te tirar da cama, tá? E tem que ser coisa que mexe com você, tá? Que mexe com o seu emocional mais íntimo. Ou seja, tem que ser coisas que você gosta, que você tem prazer em fazer. Coisas boas que você tem prazer em fazer. Por quê? Se for uma coisa que você... Eu estou objetivando um negócio aqui, mas eu não gosto, tá? Olha o que você fez, tem feito nos últimos 10 anos. E te causa alegria, felicidade, tá? Que seja bom para você. Aí você vai expectar isso agora para frente. Para você ter o quê? Uma ansiedade positiva. Tá joia? Então vamos pro último aqui. Importantíssimo, fundamental também. Talvez um dos mais importantes. Perdoe. Perdoe sumariamente. Perdoe tudo. E qualquer coisa. E qualquer pessoa. Perdoe, tá? Se você não perdoar, amigo, tá fadado a sofrer de depressão pro resto da vida, tá? Quando você não perdoa, Diego, eu já perdoei todo mundo, perdoou nada, né? Toda pessoa que fala que não tem que perdoar ninguém, ele tá mentindo. Diego, será? Tá, se você virar pra mim e falar assim, Diego, você já perdoou todo mundo? Não. Sabe por que eu não perdoei, gente? Porque o que acontece? Todo dia você vai ter que perdoar alguém. Tá? Hoje eu vou ter que perdoar alguém. Digo, mas o quê? As pessoas vão errar com você. Tá? Quem vai errar comigo? Quem mais você ama e quem você nem conhece vai errar com você. Tá? Você vai pegar o seu carro na garagem aqui e vai sair, alguém vai te fechar no trânsito. Vai passar na sua frente. Entendeu? Vai cometer alguma navalhada. E você também vai fazer isso. E essa pessoa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que perdoar. E eu tô falando de pequenas coisas, tá? Então, o perdão, ele é um estilo de vida. Você tem que andar com ele debaixo do braço. Enquanto você anda pela rua, enquanto você conversa com alguém, tá? Enquanto você trabalha, enquanto você tem relacionamento, enquanto você está fazendo qualquer coisa, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Agora, qual a consequência, Diego, de eu não perdoar? E essa que é grave, essa que é destrutiva. Quando você não perdoa, amigo, o que ocorre com você? Você vai ter um negócio que chama ressentimento. Ressentimento é o quê? É ressentir. E ressentir é o quê? Sentir novamente. Ou seja, alguém fez um mal para você, certo?
Alguém foi lá e te machucou emocionalmente falando. Beleza, e isso ficou por isso mesmo. Ninguém conversou, ninguém resolveu e ficou aquilo lá. Aí toda vez não. Se essa pessoa for muito importante na sua vida, tiver na sua família diretamente, for um irmão, for um pai, uma mãe então, um filho, amigo, você vai lembrar dessa pessoa todos os dias. Eu te garanto que você não vai esquecer essa pessoa. Tá? Você vai lembrar dela todos os dias, só que você vai lembrar na forma de ressentimento. Toda vez que você lembrar dela, você vai ressentir. Você vai sentir novamente o que aconteceu, seja pouco ou seja muito. E qualquer coisa que acontecer de ruim, você vai lembrar dessa pessoa e vai ressentir. E vai sentir novamente. E vai ressentir. Ali você vai criando uma mágoa, você vai criando um rancor enorme com aquela pessoa. Só que a pessoa mesmo não está sofrendo, não. É você que está sofrendo. Certo? Por quê? Porque você vai ressentir. Por isso que chama ressentimento. Você vai sentindo aquilo por várias vezes e sem parar. E aquilo não te abandona. Você vai carregando aquele saco de cimento. E aquele saco de cimento se torna um piano, depois de um piano um trator, depois de um trator um elefante, depois de um elefante coisa pior. Certo? A iluminação tá ruim aqui. Então, ressentimento é falta de perdão, certo? E você vai, uma das outras consequências, que é da falta de perdão, é justamente o quê? Você vai ter uma vida de pessoa impaciente, irritada, estressada, né? Vai acontecer um tanto de coisa durante o seu dia. Por quê? Porque se você está andando irritado, impaciente, por que você está andando assim? É porque você está ressentindo, amigo. Isso acaba com qualquer emocional, certo? As coisas estão dando tudo errado para mim. Por quê? Porque é falta de perdão, amigo. Você está vivendo com um sentimento ruim dentro do peito. E não é só um, não. São vários sentimentos. Tudo que acontece de ruim com você, você vai lembrar dessa pessoa. Tenho certeza absoluta. Tá? Use o perdão em tudo. Em tudo. Você tem que usar o perdão. Perdoa quem pisou no seu pé. Perdoa quem te fechou no trânsito. Perdoa quem furou a fila no seu lugar. Você tem que perdoar. Não é à toa que Jesus falou, né? Jesus falou assim: mestre, quantas vezes devemos perdoar a quem nos ofendeu? Foi perguntado, se não me engano foi por Pedro, depois eu vejo isso. Até 7 vezes? E ele ainda pergunta se é até 7 vezes. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então eu tenho que perdoar 70 vezes 7? Não, você tem que perdoar, meu filho. É quanto precisar. Enquanto estiver precisando, você tem que perdoar. A falta de perdão acaba com relacionamentos. E acaba com qualidade de vida emocional. E acaba com os seus resultados. Que uma pessoa cheia de rancor no coração vai fazer alguma coisa que presta, gente? Não vai. Isso não vai dar certo. Isso está pesando o seu emocional. Isso está prejudicando as suas emoções. Tá certo? Isso está prejudicando as suas emoções. Você tem que perdoar, Diego, mas eu não estou errado. A pessoa tem que me perdoar, tem que me pedir perdão. Amigo, se você for esperar as pessoas vir resolver o problema com você, você está morto. O que eu quero dizer com isso? Amigo, se você for esperar as pessoas vir te pedir perdão, você vai morrer com o emocional ruim. Tá? Você vai morrer com o emocional ruim. Deixa eu te falar, se for uma pequena coisa, você perdoa no seu coração. Tá? É igual uma pessoa fez alguma coisa no trânsito.
qualquer que seja, que te trouxe uma raiva enorme. Respira fundo e fala: eu te perdoo. Deixa aí. Aquilo não é importante. Se fosse importante, poderia estar fazendo o que está fazendo. Mas não é importante, então foi embora. Agora, se é uma pessoa que é importante na sua vida, que você ama, você vai ter que procurar essa pessoa. E vai ter que pedir perdão para ela. Diego, mas não foi eu que errei. Como que eu vou pedir perdão para essa pessoa se foi ele que errou comigo? É ele que tem que me perdoar. Olha, esse aqui talvez seja o maior ensinamento de todos. Certo? O orgulho do nosso coração é o que faz com que relacionamentos não sejam restaurados. É o que faz com que o seu emocional continue a estar prejudicado. O orgulho que te impede de ir lá e resolver o problema que você teve ou que fizeram com você, certo? Orgulho. E o orgulho é que te impede de ir lá e pedir perdão para a pessoa, mesmo que você esteja certo. Por mais que essa pessoa seja ruim, por mais que essa pessoa, você ache que ela não vai te pedir perdão depois que você pedir perdão para ela, você vai fazer a sua parte. E você vai tirar o peso do seu emocional, o peso do ressentimento e do rancor, da mágoa. Quando você vai lá e resolve o problema e tem essa humildade, já tem até um vídeo sobre humildade aqui, de humildade, você tem essa humildade de ir lá e resolver esse problema, coisa que a pessoa não teve, mas você tem, e você restaura não só o relacionamento, mas restaura as suas emoções. E depois que você pede perdão, que aquilo ali é resolvido, o quanto melhora a sua vida fica mais leve, você fica mais feliz, você deixa de carregar aquela pessoa com você. Não é à toa que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. Não é à toa, amigo. Ele foi cirúrgico, ele não precisou falar nada disso aqui não. Ele falou: filho, é simples, vai lá e perdoa, tá? Isso você vai só conseguir perdoar se você for lá resolver com essa pessoa. Vai lá, chega para ela e pede perdão. Ela vai falar assim: o quê? Mas foi eu que errei com você, eu que te devo perdão. 90% das vezes é isso que vai acontecer, tá? Você vai lá, você vai chamar o fulano. Eu vim aqui conversar com você. O que aconteceu aquela coisa lá com a gente, né? Aquele problema que a gente teve. E eu queria te pedir perdão por aquilo. Aí ela vai que o quê? Não, eu que te peço perdão. 90% das vezes acontece isso. Vai acontecer de uma pessoa que tem mais orgulho que você falar assim: não, eu te perdoo. Mesmo estando errado, né? Eu te perdoo. Tudo bem, tá tudo bem. Você fez sua parte. Você foi lá e fez a sua parte. Você tirou aquele espinho da sua carne, tá? Você tirou, você conseguiu tirá-lo, tá certo? Então perdoe sumariamente, perdoe a todos, perdoe os pequenos, principalmente vá atrás dos grandes, vá atrás, resolva os grandes, que os grandes são os piores, né? Os grandes você carrega eles como se fosse uma mochila cheia de pedra que você tem carregado, tá certo? Então hoje vou só dar uma lida aqui em todos os passos, nesses 7 passos que para mim me ajudou muito, tenho certeza absoluta que vai te ajudar. Então o primeiro passo é o passo 0. Passo 0. Não pare de tomar seus remédios, continue tomando na forma que o seu médico te receitou. Tenha uma relação com Deus, leia a Bíblia, faça oração, descomplique sua vida. Pare de fazer cagada enquanto você está colhendo as cagadas que já fez e descomplique sua vida. Faça nada. Viva só, mas não faça nada. Não tome decisões difíceis que vão ser um divisor de água na sua vida, tá? Descomplique sua vida. Faça alguma atividade física, qualquer que seja. Tenha contato com a natureza.
Aceite conselhos de quem ama você, de quem realmente te ama, realmente, tá? Tenha uma visão positiva de futuro. Você tem ansiedade? Claro que tem, todo mundo tem ansiedade. Mas às vezes você está sofrendo muito com a ansiedade que tem. Você tem que ter uma ansiedade positiva, que é essa visão positiva de futuro. E perdoe sumariamente. Perdoe, perdoe, perdoe. Um grande abraço. Fique com Deus.